Vamos continuar o nosso estudo, então. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, mas para começarmos, sempre a gente faz uma oração, porque é somente através do poder do Espírito Santo que inspirou os profetas, ele pode nos abrir o entendimento, porque a gente vai trabalhar com coisas espirituais. Então vamos orar. Deus querido, nosso Criador de todo o universo, a gente pede a Ti, Deus, que abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para estarmos com todas as formas de entendimento abertas e limpas para ouvir e entender o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Então hoje a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Jesus veio a primeira vez, cumpriu a promessa de que viria, morreria, iria ressuscitar para nos salvar da morte eterna. Então, a gente pode observar que, uma curiosidade histórica, que os primeiros cristãos, eles já tinham essa esperança. Desde o Éden, Deus prometeu que viria um filho, que seria o Salvador. Então, Eva, já nos seus primeiros filhos, a gente pode ler em Gênesis, que ela já esperava que os filhos dela, um deles fosse o Salvador. Então, existia isso já desde lá. Então, nas escavações arqueológicas que se buscam, né, nas catacumbas romanas, os cristãos, a gente observa que eles não tinham uma tristeza, né? No caso, eles tinham a tristeza, mas eles colocavam lá no sepulcro onde morriam as pessoas deles, a palavra Maranata foi encontrada muitas vezes. Essa palavra em aramaico significa ora vem Senhor Jesus. É uma esperança. Maranata quer dizer vem Senhor Jesus, eu tô te esperando, né? E essa palavra aparece em 1 Coríntios 16, 22, se tu quiser dar uma olhadinha lá, tá? Isso mostra a esperança na segunda vinda de Jesus não era uma doutrina teórica, mas era vivida por eles. Mesmo em tempos de perseguição, eles aguardavam a vinda de Jesus. Outra curiosidade interessante é que os sepulcros, eles não eram decorados com símbolos de tristeza. Olha que interessante, né? Lá tinha assim, ó, imagens de âncora, de coroa, do bom pastor, porque eles aguardavam a volta de Jesus e criam na ressurreição, na volta de Jesus, tá? Então vamos começar com as nossas perguntas. Quando a gente pensa sobre a volta de Jesus, o que vem à mente? O que a gente sente? Qual é a sensação? A volta de Jesus é algo bom? É uma angústia que me dá? É uma tristeza? É alegria? Por quê? Por que esse sentimento? Pensa aí. Qual é o sentimento e por quê? Agora, a gente vai estudar sobre isso. Aí a gente vai ver se esse sentimento aí é real, é bom ou ruim e por quê, tá? Através do nosso estudo. Qual foi, então, a gente vai estudar agora, qual foi a maior promessa que Jesus fez pra gente? Tá lá em João 14, de 1 a 3, tá? Que a gente pode ler assim, ó. Que Jesus foi preparar um lugar e... porque diz exatamente assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aqui a gente observa uma... Lembra que a gente conversou que a gente tem que entender a situação cultural da época em que foi escrito, para que a gente entenda realmente o que quer dizer aquilo. Então, essa palavra de que ele está prometendo voltar, é porque, na época, o noivo, ele, ao fazer um concerto, um contrato, uma aliança com a família da noiva,
de que eles iriam casar, ele dizia para ela, ó, a gente tá tudo certo, mas eu vou lá preparar um lugar pra gente morar. Aí ele ia para a casa do pai dele, lá ele construía a sua casa, né, no anexo, eles moravam juntos. Então, quando ele construísse o lugar em que eles morariam, ele voltaria para buscar a noiva. E a gente vai estudar futuramente de que a igreja, o povo de Deus, ele é visto como a mulher, a igreja. E a gente vai observar lá nos estudos futuros de que existem certas palavras que são simbólicas. E no caso, a igreja, a mulher, tá? Mas então, nesse caso aqui, não sei se bagunçou a cabeça, né? Mas não se turbe o coração, eu vou lá preparar um lugar. Então, tem a ver, por que essa ida e volta? Por que já não levar logo, né? Então, porque no contexto da época cultural, existia isso do noivo, deixar a noiva preparada ali, ó. Me espera que eu só vou ali, vou construir a casa pra gente morar e eu volto pra te pegar, tá? Então, levando isso à nossa vida espiritual e o que Deus fez foi que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e ele disse, eu vou lá preparar um lugar e eu volto para buscar vocês, né? E Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, não mente. Então, qual foi a maior promessa que Jesus nos fez? De que ele voltaria para nos buscar. Agora haveriam sinais para que a gente soubesse quando seria essa volta, né? Então, quais sinais a gente pode ver antes da volta de Jesus? Vamos lá, Mateus 24, 6 a 7 e o verso 10. Então diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, porque isso tudo vai acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros e se odiarão. Aqui diz muita coisa do que a gente tem visto, né, no decorrer da história. E agora, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, também fala sobre esses sinais. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus próprios deleites e prazeres do que amigos de Deus. Será que a gente tem visto isso? Será que a gente tem visto isso no decorrer dos anos? Porque isso sempre existiu, mas tem ficado de uma forma muito mais forte. Quais sinais, então, seriam vistos? Sinais no mundo geopolítico, guerras, no mundo fome, terremotos. Eles sempre existiram, mas tem acontecido de uma forma um pouco mais densa e forte quando vai passando o tempo, né? E os sinais em relação à vida social, os homens, temperamento, formas de agir, deixando os homens dessa forma assim, totalmente desapegados ao bem maior, ao bem comum, ao próximo e a si mesmo, né? Só querem o seu próprio prazer. Isso a gente tem visto muito. Então, são sinais da volta de Jesus. Agora, a gente pode marcar uma data para a volta de Jesus? Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Só Deus, Pai, sabe a data e que ninguém deve marcar data nenhuma, porque ninguém sabe, nem os anjos, tá? Então, isso é muito certo.
como Jesus virá? Jesus virá de que forma? De forma que só alguns verão, ele vai abduzir ou sugar pessoas específicas em tempos, momentos específicos, mas não todo mundo junto. Como vai ser isso? Nós vamos ver isso em Mateus 24, 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, as quais ajuntarão os seus escolhidos. Então, como que vai ser? Ele aparecerá no céu. Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, até mesmo aqueles que lá no momento de sua morte brincaram, tiraram sarro, botaram a cruz nele dizendo: tu é o próprio rei dos judeus, então sai daí e te salva. Todos esses, eles vão ressuscitar para ver também o momento da volta daquele homem que estava ali sangrado, sofrido na cruz, vindo como rei do universo, em poder e grande glória, com todos os anjos, e em grande alarido, voz, trombetas tocando. Vai ser um negócio que é muito chamativo, não é escondido. Atos 1:11. Atos 1:11. Esse Jesus, isso está sendo falado aqui no momento em que Jesus está subindo, depois de ressuscitado e ter ficado aqui na terra, se não me engano, foram 40 dias, conversando com as pessoas, aparecendo para uns, para outros, comendo com eles. Ele disse: esse Jesus foi um anjo que falou que dentre vós foi recebido acima do céu, que está sendo assunto, que está subindo ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, assim como ele está indo, que eu estou vendo, que eles estavam vendo Jesus subir, ele também vai descer, todos verão. Salmo 50, verso 3. Salmo 50, verso 3 diz: O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Então, Jesus, ele vai voltar de forma silenciosa, apagada, só alguns verão, ou ele vai pegar só alguns para levar para ele. Não, a Bíblia, a própria Bíblia diz que ele aparecerá no céu, ele vem com as nuvens, todo o olho verá. Da forma como ele subiu, ele vai descer, porque as pessoas que estavam com ele viram. E ele vem e não guarda silêncio, vem com grande som. Essa é a forma como Jesus virá. O que acontecerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Jesus? Então, existe dois grupos de pessoas na volta de Jesus: os que estavam mortos e os que estarão vivos. O que vai acontecer? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com estrondo, barulho, e com voz de arcanjo, e com trombeta, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz: nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Com eles, né? Os que já ressuscitaram. Então, o que acontecerá com os mortos e os vivos? Aqui a gente leu que Jesus descerá com barulho, com estrondo, com trombetas, e os que morreram em Cristo, acreditando, crendo nele, vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão, aí sim, arrebatados, serão tomados e irão para as nuvens com ele.
arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, mortos ressuscitam, mortos que creram em Jesus ressuscitam, e os que estiverem vivos que creram em Jesus serão arrebatados. Aí tem 1 Coríntios 15, 51 a 54. Ele já diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui ele está confirmando novamente de que nem todos dormiremos. O que é dormir? De acordo com a Bíblia, a morte é um sono. Nem todos estaremos mortos. Nós que estaremos vivos, os que estiverem vivos, serão transformados num piscar de olhos. Transformados. O que é isso? Nesse momento que Neste momento que os mortos ressuscitam, eles ressuscitam transformados, ressuscitam novos, perfeitos, como seria lá na criação. Então a pessoa morreu sem uma perna, por exemplo, ela vai ressuscitar com a sua perna, vai ressuscitar perfeita. E os que estiverem vivos, quando tomados por Deus para ir às nuvens, já serão transformados também, perfeitos, ficarão perfeitos, como os ressuscitados. Então, todos seremos transformados. A Bíblia está dizendo, não sou eu, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num piscar de olhos, e os mortos ressuscitarão também transformados, incorruptíveis, limpos, perfeitos. Essa é a forma como acontecerá com os mortos e os vivos na segunda vinda. E o que acontecerá com os vivos que não se prepararam para a volta de Jesus? Tá? Agora vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, 6, de 15 a 17. Apocalipse 6, de 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Aqui, Apocalipse está antevendo, né? João, quando escreve Apocalipse, Deus deu para ele essa visão do futuro, e ele mostra para a gente o que vai acontecer. Deus nunca deixa o seu povo passar por algo que tem a ver com a sua salvação sem antes ter mostrado para eles, ter deixado eles preparados. Então isso a gente vê no decorrer da história. E aqui João fala que, no caso, as pessoas, né, reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, que são os grandes da terra, os ricos, mas também o servo, todo livre, qualquer pessoa que aqui, né, no caso, não estavam preparados para a volta de Jesus, souberam da volta de Jesus, souberam de Jesus, mas não quiseram crer, eles quiseram viver os seus prazeres, os seus desejos, e não cumprir com a vontade de Deus, no sentido de que tudo que Deus nos dá é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Então, as pessoas que não aceitaram a Cristo, elas vão pedir para que as rochas caiam sobre elas, vão querer se esconder, porque elas sabem que estavam erradas. Né? Nessa hora vai vir assim: puxa, eu aprendi aquilo, mas eu não dei bola, eu quis fazer a minha vontade. Aí aqui diz que eles pedem para que sejam mortos, né? Eles não querem ver, eles se escondem o rosto de ver a grandiosidade de Deus. Apocalipse 9, verso 6, diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, eles verão tudo acontecendo. Segundo Tessalonicenses 2, 8, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essas pessoas vão ser aniquiladas, elas não quiseram. E nós temos o livre-arbítrio, lembra? Que a gente sempre fala. O mal entrou no mundo
pelo livre-arbítrio que até os próprios anjos têm. Agora, vamos ver aqui um parênteses entre as perguntas, alguns sinais da volta de Jesus. Então, Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Haverá sinais em relação a líderes espirituais, líderes religiosos, que vão passar conteúdo que não tem a ver com a verdade pura da Bíblia. Então, aí é que tá, que a gente precisa estudar por nós mesmos. A gente precisa ler, entender, pedindo a orientação de Deus, para que esse conhecimento ele seja integral, que a Bíblia ela não se contradiz. Se lá no começo do Antigo Testamento ele diz uma coisa, ele não vai se contradizer. As coisas, elas permanecem, Deus não muda, e a sua lei permanece, ela é constante. Então, haverão falsos profetas, pessoas que vão querer dizer que aqui não existe mais, que hoje, nos dias que Jesus morreu na cruz e ali acabou, isso aqui a gente não faz mais. Tradições humanas podem entrar no lugar da palavra de Deus. Então, a gente precisa estudar por nós mesmos, entender, buscar a orientação de Deus, do Espírito Santo, para que Ele abra a minha mente, para eu entender de verdade, e não ficar sendo iludida ou sendo conduzida por outras pessoas. E eu tenho que, cada vez que alguém, o meu líder espiritual, falar alguma coisa, que eu ficar meio em dúvida, eu digo, eu tenho que ir na Bíblia. O que a Bíblia diz? O que Deus quer para mim sobre isso? Então, por isso, tá? Haverão falsos profetas, falsos cristãos, falsos cristos. Surgirão pessoas dizendo que tem uma mensagem, mas a mensagem já está aqui, tá? Sinais e prodígios e curas. Vamos ver em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura eu não ajudei aos pobres, eu fiz tanta coisa no teu nome, expulsei demônios, fizemos milagres. E aí então lhes direi, não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então a gente, como eu já falei, a gente tem que prestar atenção, mesmo que haja milagre, que haja cura naquele meio, eu tenho que entender o que está por trás daquilo, que tipo de doutrina, o que estão me ensinando, o que tem a ver isso aqui, tá? A Bíblia, só a Bíblia, ela pode responder isso. Agora, em João 5, 28 a 29, a gente vai ver quantas ressurreições a Bíblia fala. Então, existe mais de uma ressurreição? Bora lá. João 5, 28 a 29. Todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Desculpa. Então, o que a gente viu aqui? Alguns, os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida. Os que tiverem praticado o mal, ressurreição para a condenação. Então, 2 ressurreições. Daniel 12, verso 2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a gente já viu que são 2. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, verso 6, diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Epa, então peraí. Teve uma primeira ressurreição, essas pessoas foram ressuscitadas,
e foram ao céu, que aqui diz, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então haverá uma diferença de tempo, 1000 anos. E a gente vai estudar sobre isso na próxima lição, tá? Mas o que diz? Quanto tempo existirá? A Bíblia diz, não sou eu, Apocalipse fala, 1000 anos existirá entre uma ressurreição e outra, tá bom? Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Então, bora. Isaías 25, verso 9. Isaías 25, 9 diz: E dir-se-á naquele dia, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então a alegria de que estavam aguardando, ele veio. E as pessoas, e nós, com fé em Deus, né? Nós aguardávamos e ele veio. Então existe um cântico que a Bíblia diz que vai ser cantado, que vai ser falado, sentido. Aqueles que aguardaram a volta de Jesus, a gente vai estar feliz porque ele cumpriu, a gente vai ter visto isso com os nossos próprios olhos e o nosso corpo, a gente vai perceber e sentir. Que convite Jesus nos faz hoje? Então, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é o convite que Deus nos faz hoje? Para a gente ir até Ele. A gente que está cansado, oprimido, cheio de peso, de cansaço, Ele vai nos aliviar. Ele diz que é para a gente tomar o nosso jugo e entregar para Ele. Tome sobre vós o meu jugo. Ele está dando dele. O jugo, o que era? Era uma madeira que segurava o boi novo com o boi velho, já experiente. O boi velho, ele toma o peso do boi novo nesse jugo, que é essa madeira que pega e vai conduzindo para que o novo boi ali, ele não tenha, ele aprenda com o velho. Só que nesse momento que ele está ali aprendendo, esse jugo ele vai leve para esse novo. Então o velho boi ele vai caminhando e segurando todo o peso dele e do pequeno, tá? Então eles vão andando. Então esse pequeno aqui, ó, ele não tem peso sobre ele. É como a gente pode ir até ele para caminhar nessa vida e Deus vai tomar o nosso jugo e vai nos deixar leve para a gente poder andar, deixar sobre ele toda a nossa ansiedade, nossas dores, nossos sofrimentos, pesos, as janelas e gavetas abertas no nosso cérebro, né? Que tudo isso fica com ele e a gente poder encontrar descanso para nossa vida, para nosso eu, tá? Então esse é o estudo de hoje. A volta de Jesus, ela foi prometida e vai ser cumprida. Na próxima a gente vai estudar sobre o milênio. Então que Deus te abençoe e que tu possa escrever no teu caderninho aí qual a tua decisão diante disso. Pensando agora sobre o que eu penso sobre a volta de Jesus. Mudou alguma coisa do começo? Isso mudou a minha forma de pensar e de sentir? Então, que essa sensação, esse entendimento, ele faça parte da minha vida a partir de agora. E que eu tome a decisão de crer em Jesus e ser uma das pessoas que ou ressuscitarão na volta de Jesus, ressuscitarão primeiro, né? Dormiremos talvez antes disso, mas que a gente acorde lá e se nós estivermos vivas ou vivos, a gente possa ser transformado e aguentar o que virá pela frente, né? Que a gente também pode estudar sobre isso. Um abraço e até a próxima!